Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria, direção, prosperidade, avanço, favor, tua voz. E também oramos pela salvação de todos da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que todos aqueles, ó Deus, que têm entrado nessa oração, que têm feito esse propósito, sejam tocados por Deus e toda a sua casa seja tocada também. Cada pessoa que está se colocando na brecha em favor da sua família, em favor do seu lar, eu peço, Pai, abençoe, fortaleça essa pessoa. E nós oramos o nome de Jesus, declarando, Pai, que esse mês será uma grande bênção. Esse mês será um mês de descobertas, onde iremos entrar em promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Esse mês será o mês de novas conexões, será o mês de oportunidades, será o mês que o Senhor trará à lembrança pessoas que cruzaram o nosso caminho. Essas pessoas irão nos abençoar. Nós declaramos o nome de Jesus, proteção de Deus, e que todo tipo de enrosco, de confusão, de conflito seja visitado agora pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Desfaz as amarras, Pai. Desfaz as contrariedades, as resistências do mal. E nós pedimos tua bênção no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa e Deus abençoe também toda a tua família. Eu estou muito feliz porque o Senhor tem feito muitos milagres. Nós recebemos essa semana no nosso escritório muitos testemunhos vindo de várias partes do Brasil e de fora do Brasil, de pessoas que participaram da campanha que nós fizemos na semana passada, que fizemos 14 dias. Nós recebemos muitos testemunhos, mas muitos testemunhos de gente que a porta de emprego se abriu, processo que andou, negócios que aconteceram. Foi incrível. Eu já tive muitas campanhas onde eu vi grandes milagres. E a que nós fizemos na semana passada, dos 14 dias, nós tivemos muitos testemunhos, mas muitos. Então ela entrou nas campanhas que tivemos mais testemunhos dos últimos anos. Ela não é a campanha que teve mais testemunho, mas ela é uma das que teve mais testemunhos. E eu sou grato a Deus por isso. E você que foi abençoado também, nos mande seu testemunho. A gente não consegue dar o testemunho de todo mundo aqui, mas sempre pega um testemunho, outro, para compartilhar o que Deus tem feito, o que Deus tem realizado. Eu recebi um testemunho, até quero compartilhar isso com você, um testemunho da Celi, o nome dela, e ela escreveu assim: oro com o Senhor desde 2021 e já participei de vários eventos. Durante esse tempo, recebi vários milagres. Por conta de uma artrose, os médicos diziam que eu teria que colocar uma prótese no quadril, mas agora o médico disse que não será mais necessário. E nessa última semana do propósito eu fui curada da asma. Minha filha do coração, Joy, que estava longe dos caminhos do Senhor, se batizou ontem, junto com suas irmãs e cunhado. Estou vivendo os sonhos de Deus. Gratidão. Que o Senhor abençoe sua família e ministério. Este propósito foi sobrenatural na minha vida. Que coisa linda. Olha a obra que Deus faz. Deus cura, Deus opera milagres, Deus traz salvação em toda a casa. Isso é tremendo e nós estamos orando por isso. Então, tua casa é alvo dos milagres de Deus. Você acredita nisso? Tua casa é alvo dos milagres de Deus. Então, creia que Deus está agindo. Creia no operar, creia no trabalhar do Senhor. Você sabe que eu sou muito pontual em algumas coisas. Por exemplo, de sempre primeiro dia do mês, fazer uma oração consagrando o mês. Santa Ceia, sou muito pontual na Santa Ceia também. Por quê? Porque eu acredito
eu acredito em atos proféticos, eu acredito que aonde há altar, aonde há preparo, aonde há busca, o fogo de Deus desce. Amém? E eu tenho vivido isso. E eu quero já anunciar para você, se prepare. Porque segunda-feira nós vamos começar um propósito de 14 dias de oração e jejum. Algo que Deus colocou no meu coração. E eu sinto que vai acontecer muita coisa. Amém? Eu sei quando Deus está preparando um terreno para milagres, quando Deus está preparando, sabe? Essa semana que a gente está tendo foi uma semana assim de buscar um fôlego, mas na semana que vem eu vou entrar num propósito assim forte, certo? E eu vou falar mais sobre esse propósito amanhã. Amanhã eu vou falar desse propósito que nós vamos começar na segunda-feira de 14 dias. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Gênesis capítulo 13, verso 14 e 15, diz assim: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Deus não mostra o que você vai passar, mas aonde você irá chegar. Olha que tremendo isso. Deus não mostra o que você vai passar, mas Deus mostra aonde você vai chegar. O Senhor disse para Abraão: olha para o norte, olha para o sul, olha para o ocidente, olha para o oriente, olha para todos esses lados. Eu vou te dar tudo, Abraão. Eu vou te abençoar com tudo, Abraão. Você vai ser abençoado. Só que Deus não falou para Abraão os problemas que ele ia ter com Ló, com os problemas que ele ia ter com Abimeleque. Deus não falou com ele sobre os problemas que ele ia ter com Agar, com Ismael, enfim, e o tanto de coisa que aconteceu na vida de Abraão. Então, quando Deus nos dá uma promessa, Deus nos revela o futuro. Deus diz o que vai fazer, Deus diz o que vai realizar, Deus diz as coisas tremendas que podem acontecer na nossa vida, mas Ele não nos fala do processo. Você lembra de José? José recebeu um sonho da parte de Deus. E o sonho que José recebeu foi que o molho dele se levantava no campo e o dos seus irmãos também se levantavam, mas se dobravam diante dele e o rodeavam. E ele tinha ali naquele sonho uma promessa de Deus que ele iria governar sobre os irmãos, que ele iria prosperar mais do que os irmãos e que Deus iria colocá-lo como cabeça. E José pensou: minha vida está feita, minha vida vai ser uma maravilha, é que nem Abraão aqui. O Senhor prometeu coisas assim tão lindas, tão maravilhosas para ele, e para José não foi diferente. Só que quando eles começam a entrar no rumo da promessa, no rumo do cumprimento, os problemas começam, os desafios, os processos. Olha tudo que José passou. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, depois foi trabalhar numa fazenda, ali ele foi injustiçado pela mulher, foi parar na prisão para depois, lá na frente, ele assumir aquilo que Deus havia dito, aquilo que Deus havia falado para ele. Por que Deus ele faz essas coisas? Por que Ele não nos fala o passo a passo da caminhada? Por que Ele não revela o processo? Por que Ele não revela tudo que a gente vai passar, tudo que a gente vai ter que lidar, coisas que nós vamos ter que abrir mão, pessoas que nós vamos ter problemas com elas? Por que Deus não revela essa parte do processo? Sabe por quê que Deus não revela essa parte do processo? Porque Deus quer que você esteja sempre com seus olhos no futuro. Sempre com os teus olhos na imagem que Deus trouxe para você. Olha só, é isso que nós temos que manter. O que manteve Abraão na firmeza da sua fé, o que manteve José na firmeza da sua fé, foi a promessa. A promessa. A promessa vai nos ajudar a passar pelos vales. A promessa vai nos ajudar a passar pelos processos. A promessa vai nos ajudar a vencer os dias difíceis. Os dias onde, iremos desesperar.
os dias que iremos cansar, a promessa de Deus, ela é um fôlego para você. A promessa de Deus, ela tem uma força, ela lhe dá um ânimo especial, ela é carregada de favor de Deus, ela é carregada de poder para lhe ajudar nos tempos da sua dificuldade. Então, se Deus te deu promessas, e não te revelou o processo, fique em paz, é assim mesmo que Ele faz. Esse é o jeitinho de Deus, para que você não desespere. Eu fico imaginando se Deus dissesse para mim tudo o que eu iria passar, se Deus dissesse para mim a respeito dos desafios, a respeito das traições, a respeito das noites de choro, a respeito das privações e tantas outras coisas, será que eu teria aceitado o chamado? Ou talvez eu seguisse um outro caminho, daí a maioria diz, não, eu teria aceitado do mesmo jeito. Mas se Deus falasse com detalhes tudo o que você ia passar, talvez você não aceitasse o chamado como você aceitou. Então nós precisamos entender que se Deus disse para você que vai restaurar o teu casamento, não significa que você não vai ter noites de choro. Não significa que você não vai ter que colocar o seu joelho no chão e orar e clamar. Não significa que você não vai ter que buscar sabedoria, que você não vai ter que buscar conselho, que você não vai ter que, estar em períodos maiores de oração. Ou seja, Deus revelou a promessa, Deus deu a promessa e a promessa é magnífica, a promessa é extraordinária, mas agora vem o processo. Mas se você tem a promessa, segure ela bem firme e você vai conseguir atravessar esse processo. É por isso que a Bíblia nos diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A promessa de Deus é aonde você vai chegar. Não é aonde você chegou, é aonde você vai chegar. E você vai chegar se você não desistir. Ou seja, Deus, Ele fala do prêmio. Deus, Ele fala da conquista. Deus, Ele fala do amanhã, Ele fala do futuro. Ele fala do que Ele tem reservado para você. Mas agora você vai ter que manter os seus olhos lá, no que Ele te prometeu, no prêmio. É que nem a nossa salvação. Nós somos salvos por Jesus. Mas qual que aonde que nós vamos ter acesso total a esse prêmio? É quando morrermos. É por isso que dizemos não ao pecado, dizemos não a tudo aquilo que tenta nos desviar na caminhada, porque queremos um dia, quando o Senhor nos chamar, nós queremos ter acesso à eternidade. Queremos ter acesso ao que Deus prometeu, tudo o que Ele prometeu para a nossa vida. Ou seja, você já é salvo, mas você só vai desfrutar da plenitude da promessa quando você morrer. Então, nossos olhos têm que estarem na promessa. E qual que é a promessa que Deus tem para você? Você conhece as promessas, é por isso que você tem que ler a sua Bíblia. Você tem que ler a sua Bíblia para conhecer as promessas que Deus tem. Quais as profecias que você recebeu da parte de Deus? Quais os sonhos proféticos que você recebeu da parte de Deus? Tudo isso, tem que ser combustível para você queimar quando você está passando pelo vale, quando você está passando pelos momentos da dificuldade, para que você não desista, mas que você permaneça firme, crendo que Deus tem boas promessas para a tua vida e que isso que você está passando vai passar totalmente, porque Deus está com você. Aquele que te deu a promessa também está contigo. Escreve isso aqui nos comentários. Quem me deu a promessa também está comigo. Olha que palavra linda. Essa é a palavra para a tua vida. Isso é Deus falando com você. Aquele que te deu a promessa também está contigo. Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra profética, declare eu creio aqui nos comentários. Eu quero pedir para você que está aí junto conosco, compartilhe agora essa live com 8 pessoas, marcando o mês de agosto como um mês profético, como um mês abençoado, um mês onde as promessas de Deus serão cumpridas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Eu creio, em nome de Jesus. Eu quero declarar agora o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos. E se você gostaria
de ser parte dessa nobre missão que nós temos de evangelizar as pessoas através da televisão. Nós temos programa de segunda a sexta, às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Se você quiser ser um parceiro nosso, vá no meu site, veja como, ou chama a minha equipe e desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. É algo que Deus colocou no meu coração. Já fazem mais de 2 anos que eu estou na televisão e muitas pessoas estão sendo impactadas. E você que me acompanha aqui, você sabe, nossos programas de televisão não são mantidos pela igreja, são mantidos por mim e também pelos meus parceiros. Graças a Deus, Deus tem me abençoado muito e eu tenho sido também uma coluna no programa de televisão e eu sei que Deus está no controle disso. E se você quiser ser participante dessa bênção, amém? Isso é uma bênção. Então, vá lá no meu site e veja como. E desejar meu muito obrigado. Deus te recompense. Deus te recompense poderosamente. Domingo agora, eu estarei em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Nós vamos ter Santa Ceia e eu vou liberar uma palavra profética. E a palavra que Deus colocou no meu coração é relacionada à direção de Deus. Então eu creio que quando eu falo sobre a voz de Deus, sempre existe um liberar profético e vai acontecer isso nesse domingo, tá bom? E também, segunda-feira, nós vamos começar uma nova campanha de oração, que vai ser de 14 dias, só que não vai ser só oração, vai ser oração e jejum. Eu vou falar para vocês amanhã sobre o que Deus colocou no meu coração. Amanhã eu vou falar já na oração das 6 da manhã o que Deus colocou no meu coração nesse novo propósito. E eu sinto que Deus está nos preparando para algo maior. Amém? Eu sinto que Deus está nos preparando para algo maior e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Tá bom? E segunda-feira eu tenho 3 recados importantes. Não é 2 só, é 3 recados importantes. Amém? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito bem. Aliás, eu vou poder só dar 2 recados para você na segunda-feira. Só 2, tá? Porque o terceiro é só dia 11, se não me engano, agora eu lembrei. Tá bom? Muito bem. Salmos 91. Se você puder compartilhar com 8 pessoas, compartilhe marcando o mês de agosto, que é mês 8, né? Então, compartilha com 8 pessoas e ativa o sininho. Tem um sininho aqui, que às vezes as pessoas dizem assim, eu não fui notificado, mas não foi notificado porque não ativou o sininho. Vê se o sininho está ativado aí, para que toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube avise você, tá bom? Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você, quero apresentar você, sua casa diante de Deus, no nome de Jesus. E creio que o nosso Deus, Ele já está operando. Estamos pedindo sabedoria para o Senhor, então escreve aqui nos comentários, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos direção. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora cada pessoa que humildemente está pedindo sabedoria,
está pedindo direção do Senhor. Como está escrito na tua palavra, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Toda pessoa, Pai, que entrou aqui nessa oração, pedindo uma direção, pedindo sabedoria, pedindo que o Senhor mostrasse o caminho, revela a essa pessoa. Abre, Pai, o seu ouvido espiritual, a sua visão, para que essa pessoa possa ver em nome de Jesus. Revela-te, Pai, revela o caminho a teus filhos que estão aqui clamando. E como diz a tua palavra, que aquele que clama, o Senhor responde. No nome de Jesus eu também oro por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, todo aquele que está lutando contra o câncer, todo aquele que está lutando contra uma depressão, todo aquele que está lutando contra algo ruim no seu corpo físico, uma alergia, uma dor no corpo, um problema nas pernas. Eu oro agora pelo milagre de Deus. Jesus, Tu és Deus de maravilhas e a Tua palavra diz que nós iríamos impor as mãos sobre os doentes e eles seriam curados. Que essa pessoa seja curada agora, que o milagre de Deus a toque e que toda enfermidade, toda dor, todo mal vá embora. Oramos por uma restauração total e completa. Jesus, toque-os com Teu poder agora. Cada pessoa que está orando junto conosco, toque-os com Teu poder. Eu oro também para que dentro dessa casa entre a saúde, dentro dessa casa a presença de Jesus Cristo entre, a luz de Deus entre na sala, nos quartos. Entre neste lugar, a luz de Deus. E eu também oro, Senhor, se houver coisas ocultas que essa pessoa desconhece, que podem estar travando a vida dela, ou pessoas erradas que entraram no caminho dela e que estão travando ela, eu oro para que o Senhor revele, eu oro para que máscaras caiam e a verdade de Deus, a luz de Deus ilumine cada espaço, cada canto da sua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama do Teu favor, derrama da Tua graça. É o que eu peço a Ti, Pai. Toque-os com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebeu essa oração, compartilha ela agora, se não compartilhou, e que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Até mais.